turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Kátia Xavier e irei acompanhar vocês hoje em uma aula que fala sobre tabelas e gráficos. E aí, todo mundo já antenados na nossa aulinha? Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula. Gostaria de apresentar aqui, no cantinho da tela, a nossa querida Késia, intérprete de Libras, tornando nossa aula muito mais inclusiva. E aí, turminha, nossa aula vai falar sobre gráfico e tabela, né? Na unidade temática Estatística e Probabilidade. Estão lembrados qual a diferença de tabela simples, tabela de dupla entrada? O que é que um gráfico precisa ter? Quais as características de um gráfico? Então, o gráfico de barra ele é usado, né, para comparar dados quantitativos e formado por barras de mesma largura. Então, percebam que a largura de todas as barrinhas é a mesma, mas o tamanho é que é diferente, né, por conta da quantidade, né, estatística das pessoas que participaram da pesquisa. Então, num gráfico de barra, a gente pode encontrar ele tanto na vertical quanto na horizontal. E vamos ver um pouquinho agora, né, alguns gráficos. Eu tenho aí um gráfico que tem como título Preferência de lanches no final de semana da turma do terceiro ano A. Esse gráfico, ele tem uma legenda, se vocês observarem, a cor vermelha é para as meninas e a cor azul para os meninos. Então, o gráfico, se a gente olhar na horizontal, tem dois tipos de lanche, pizza e hambúrguer. E na vertical, a quantidade de estudantes, né, que escolheram cada lanche desses. Então, sabendo dessas características do gráfico, né, tendo a legenda aqui, a gente consegue responder algumas perguntas em relação a esse gráfico. Por exemplo, quem gosta mais de pizza? Será que são os meninos ou as meninas? Você tem que procurar onde está a pizza lá na horizontal. Depois você vai procurar aí qual a barrinha, né, que está aí maior, né, a mais comprida. E você vai descobrir pela cor se é menino ou menina. Então fica fácil. Tenho certeza que vocês já responderam. Quem gosta mais de pizza? Então, parabéns para todos que chegaram a esse resultado. As meninas, ó. Eu tenho aqui a pizza e essa coluna aqui, né, do vermelho, a cor vermelha, está exatamente representando a quantidade de meninas que, se vocês olharem, ó, foram 8 e os meninos passou de 6, que chegou aqui em 7. Então, a gente tem como resposta que as meninas gostam mais de pizza. Então, começando aí a lembrar o que trata o gráfico de coluna, vamos para mais um gráfico. Esse gráfico agora, ele fala sobre atividades de lazer preferidos dos alunos do terceiro ano. Então, eu tenho aqui 3 variáveis: ir ao parque, andar de bicicleta e ir ao cinema. E também esse gráfico tem uma legenda, o verde para as meninas e o cinza para os meninos. Na horizontal, eu já disse que são as variáveis, né, dos lazer que os alunos gostam. E aqui na minha vertical, eu tenho a quantidade de estudantes que participaram da pesquisa. Será que vocês agora conseguem me responder essa pergunta? Quantas meninas gostam de cinema? Quantas meninas gostam de ir ao cinema? Olhando aí no gráfico, você já tem a legenda da cor verde para a menina e a cor cinza para o menino. Se eu quero saber quantas meninas gostam de cinema, você vai lá onde está escrito cinema e olha a cor verde e você consegue responder. Tenho certeza que vocês já responderam, ó. Vamos ver aqui. Olhando o gráfico, a barrinha cor verde, eu já estou aqui no cinema, e a cor verde está batendo exatamente na linha do 6. Logo, 6 meninas gostam de ir ao cinema. Mais uma pergunta. Qual o lazer preferido dos alunos?
Então, agora eu estou envolvendo aí os alunos, meninos e meninas. De todos esses 3 lazer, qual foi o mais escolhido? Será que foi ir ao parque, andar de bicicleta ou ir ao cinema? Você tem que olhar as 2 barras, tanto para a menina quanto para o menino. E você consegue chegar a esse resultado. E aí, já conseguiu encontrar qual a resposta? Qual o lazer preferido dos alunos? Tá fácil, tenho certeza que vocês já responderam. Exatamente. Quem respondeu aí, ir ao parque. Como vocês podem ver, é a coluna maior que eu tenho aqui no meu gráfico. Tanto os meninos quanto as meninas, ó, é a coluna maior, é ir ao parque. E vocês gostam também de ir ao parque? Contem para mim se vocês gostam de ir ao parque. Contem aí no chat, eu quero saber. Vamos dar continuidade, né? A gente já fez aqui um resgate do gráfico, agora vamos para a tabela. Será que vocês lembram da diferença da tabela simples e da tabela de dupla entrada? Vamos analisar essa tabela aqui, ó, que eu trouxe para relembrar. Toda tabela, né, e todo gráfico tem um título que vai estar falando, né, a respeito da pesquisa. Então, preferência de brinquedo das crianças do 3º ano é o título dessa tabela. Eu tenho aqui brinquedos, a coluna de brinquedos, tenho a coluna dos meninos e a coluna das meninas, que são as minhas variáveis. Na horizontal eu tenho a bola e tenho pula-corda. E o que é que eu vou fazer agora? Se eu quero saber alguma informação, eu tenho que olhar na horizontal e na vertical, porque essa é uma tabela de dupla entrada. Estão lembrados? Tem mais de 2 colunas, então a gente tem que fazer a leitura de linha com coluna. Para saber se vocês entenderam, eu vou fazer a primeira pergunta. Respondam aí para mim, deixa eu voltar aqui. Olhando para essa tabela, quantos meninos gostam de jogar bola? Tá fácil? Quantos meninos gostam de jogar bola? É só você ir, ó, na linha da bola e na coluna do menino. E você chega ao resultado 12. Exatamente. Não é fácil? É só acompanhar linha e coluna. Agora eu vou mostrar para vocês outra tabela, tá certo? E vocês precisam responder de acordo com os dados que estão nessa tabela. Essa tabela aí está falando sobre a medida dos alunos da escola, né, imaginária. Qual o peso de Ana? Mais uma vez, essa é uma tabela de dupla entrada, onde você precisa olhar as linhas e colunas. Então, eu tenho José, André, Ana e Lídia. Na segunda coluna, eu tenho o peso de cada criança e na terceira coluna, a altura de cada criança. Se eu quero saber qual o peso de Ana, o que que eu tenho que olhar, né, na tabela? Procurar o nome de Ana na linha e depois eu vou para o peso, que é a segunda coluna. Então, fica fácil de responder. Vocês já responderam? Vamos conferir? Olha aí, quem foi que disse 27 quilogramas? Ana pesa 27 quilogramas, né? Que é a massa corporal dela. Quando a gente está falando de peso, a gente está falando em relação à massa, né? Então, ela pesa 27 quilogramas. Vocês chegaram a essa resposta? Tá fácil? Vamos para mais uma. Essa agora está falando do tempo de vida de alguns mamíferos. Agora, percebam que essa tabela ela é diferente. Eu só tenho 2 colunas. Essa tabela de 2 colunas a gente chama de tabela simples. Por quê? Eu só preciso fazer a leitura na horizontal. Eu não preciso olhar linha e coluna, porque eu só tenho 2 colunas. E a informação que eu buscar vai ser sempre na horizontal. Essa tabela está falando do tempo de vida de alguns mamíferos. Então, na primeira coluna eu tenho os mamíferos e na segunda o tempo de vida
de cada animal. Olhando, né, para ela, qual animal vive mais? Pensem aí, fiquem de olho na tabela, eu vou pedir para ampliar para que vocês visualizem melhor em casa, quem está na escola também nos acompanhando. Qual animal vive mais? É só você olhar ali qual é o maior número e você vai ter ao lado o nome do animal. Ficou fácil, não foi? Já conseguiram encontrar aí? Será que o 15 é o número maior que está aí na tabela? Não, né? Isso mesmo. 30 anos ali é o tempo de vida do animal que vive mais. Se eu tenho 30 como maior número, é só eu ir para a linha agora, continuar ali na linha e vou encontrar que animal? Exatamente, o cavalo. Tenho certeza que vocês acertaram aí na escola, quem está em casa, quem está no aplicativo, quem respondeu lá no chat também. E quem vai assistir essa aula depois também vai respondendo lá no YouTube, tá? Que todos os dias eu acompanho a participação de vocês também pelo YouTube. Todas as nossas aulas estão gravadas lá, não esqueçam disso. Mas vamos agora dar continuidade a mais uma tabela de dupla entrada. Essa daí já é diferente, né? Já tem 3 colunas, onde a gente precisa fazer a leitura de linhas e colunas. Essa tabela está falando agora das atividades de lazer preferidas dos alunos. Então, na primeira coluna, eu tenho o lazer, ir ao parque, andar de bicicleta e ir ao cinema. Eu tenho a coluna dos meninos e a coluna das meninas. E eu tenho a seguinte pergunta para vocês. Quantas meninas gostam de andar de bicicleta? Tá fácil. O que você tem que fazer? Vai lá na coluna das meninas e você tem que procurar agora a linha da bicicleta. Meninas, e agora eu vou para a bicicleta. Então, ficou fácil encontrar o resultado, né? Porque a gente está fazendo o encontro da coluna com a linha. Vocês chegaram aí já ao resultado? Quem respondeu 5? Parabéns, exatamente. É bem fácil, né? Quando a gente entende como a gente faz a leitura da tabela. E a gente consegue chegar aí a todas as respostas. Vou perguntar mais uma aqui a vocês. Vamos lá. Quantas meninas gostam de ir ao cinema? E agora? Procura aí na tabela onde está escrito ir ao cinema. Depois que você encontrar, você vai para a coluna das meninas e aí você vai achar o resultado, né? Fazendo o encontro da linha com a coluna. Quantas meninas gostam de ir ao cinema? Tá fácil, tenho certeza que vocês já responderam. Nossos estudantes aí que estão sempre acompanhando, Miguel, Lázaro. Tem um estudante novo que chegou, né? Darlisson, está sempre participando agora. Isabela. E aí, já chegaram ao resultado? Quantas meninas gostam de ir ao cinema? Vamos conferir? Exatamente 6. Tenho certeza que vocês já responderam aí em casa. E todos que estão na escola, né, nos acompanhando. Bom, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer enorme estar mais uma vez com vocês, né, nessa aula de tabelas e gráficos, e tenho certeza que vocês agora não vão errar mais nenhuma questão que envolve aí tabelas e gráficos, tá certo? A gente se encontra numa próxima aula. Tchau, tchau!